Olá, hoje a gente vai debater o livro primeiro de Utopia. Quando se fala da obra de Utopia, geralmente se dá mais atenção ao livro segundo, devido à descrição de fato da ilha. Mas o livro primeiro da obra revela diversas críticas e diversos apontamentos do Thomas More à realidade europeia do período em que ele viveu, em especial a Inglaterra daquele momento, tendo em vista que ela era governada pelo rei Henrique VIII. O livro primeiro começa com o Thomas More indo a Flandres para discutir algumas questões comerciais referentes a divergências de opiniões em relação a atividades comerciais entre o Henrique VIII, em que o próprio Thomas More servia, e Carlos V, que no período era também rei de Castela. Após uma série de reuniões de natureza diplomática, o More vai a Antuérpia para discutir algumas questões de caráter pessoal. Na Antuérpia, o More encontra dois personagens extremamente importantes para a utopia como um todo e principalmente para o livro primeiro, que é o Peter Gillis, seu amigo, e o próprio protagonista da obra de More, o Rafael Ritladeu. Conforme afirma Peter Gillis, não existiria no mundo pessoa mais capaz de contar histórias sobre terras estranhas que o próprio Rafael Ritladeu. Ele era um marinheiro que sabia tanto grego quanto latim e era natural de Portugal. Conforme é descrito no livro primeiro, a apresentação de Rafael Ritladeu é feita da seguinte maneira. Nosso amigo Rafael, pois é este seu nome, Rafael Ritladeu, é um homem de grande sabedoria, conhece bem o latim e seu grego é excelente. Como se interessa profundamente pela filosofia, dedicou-se com afinco aos estudos do grego. Queria conhecer o mundo, então deixou que os irmãos cuidassem de suas propriedades em Portugal, seu país de origem, e juntou-se a Américo Vespúcio. Conforme apresentado na obra, o Rafael Ritladeu acompanha o Vespúcio em várias de suas viagens. E aí, em uma delas, ele não retorna com o navegador. Após a separação de Vespúcio, ele continuaria as suas explorações em terras pouco conhecidas no Novo Mundo. Ele acaba desenvolvendo diversas afeições pelos povos e lugares que visitou. Ele apresenta a bússola para um dos povos que conhecera e acaba ganhando uma série de caronas nos navios desses seus amigos do Novo Mundo. Conforme afirma Rafael Ritladeu, existiriam muitas coisas condenáveis no Novo Mundo, mas também muitas sociedades que ensinariam muitas coisas para os povos europeus. A partir de um determinado momento do livro primeiro, o Rafael começa a discorrer sobre as melhores características das sociedades que ele visitou. O Peter Gillis afirma que Ritladeu seria extremamente útil na corte de algum rei, devido à sua sabedoria e os seus conhecimentos dos povos e das nações tão diferentes e tão longínquos. Prezado Rafael disse, não consigo entender porque não vos colocastes a serviço de algum rei. Estou certo de que qualquer soberano exultaria caso se lhe oferecesse a possibilidade de lhe contar com vossos préstimos, com o vosso conhecimento e a vossa experiência. Seríeis o homem perfeito, não só para a distração de um rei e sua corte, mas também para a transmissão de exemplos e conselhos de máxima utilidade. E eis que responde Ritladeu. Não estou preocupado com eles. Quanto a mim, as dividi, a sabedoria, entre os meus amigos e parentes, quando ainda era jovem e saudável. Creio que isso os deixou satisfeito e não vão exigir agora que, para agradá-los, ainda mais eu tenha que me tornar um escravo de reis.
O Rafael Ritolodeu teria uma opinião muito própria em relação aos reis da Europa. Ele entende que os reis estariam muito mais preocupados com a guerra do que com as ciências da paz. Essa negativa do Ritolodeu é uma forma do More tentar estabelecer uma crítica aos sistemas de governo existentes na Europa no período em que ele escreve a Utopia. Ritolodeu responde então para o More da seguinte forma: estás duplamente enganado, meu caro More, tanto no que diz respeito à minha pessoa, tanto no que concerne à tarefa em si. Não sou tão qualificado quanto pareceis pensar, e mesmo que fosse, ainda assim o sacrifício de sobrecarregar-me com mais esses afazeres não resultaria em benefício algum à comunidade. Para começar, a maioria dos reis preocupa-se mais com a ciência da guerra, uma ciência que não possui nem deseja possuir, do que com as atividades úteis para os tempos de paz. A grande força que os move é a ganância de conquistar novos reinos, a todo e qualquer custo, e com isso se esquecem de bem governar aqueles que já possuem. E aí, o próprio Rafael Ritolodeu vai começar a criticar uma série de medidas comuns feitas pelos soberanos europeus. O Ritolodeu ele vai criticar as punições severas feitas aos ladrões, porque, em tese, elas não acabariam com os criminosos. O pequeno furto não é crime tão grave que mereça a pena de morte. E não há no mundo nenhum castigo que faça as pessoas pararem de roubar, quando esta é a única forma de que se dispõe para conseguir alimento. Em vez de infligir esses castigos terríveis, seria muito mais apropriado assegurar a todos algum meio de subsistência, de modo que nenhum homem se visse compelido por terrível necessidade a roubar e depois pagar isso com a morte. Ou seja, o Ritolodeu entende que a ideia de crime está muito ligada à necessidade humana de se alimentar. Em uma realidade europeia das monarquias em que muitos passavam fome e não tinham como preencher o seu próprio estômago. Então, para ele, era muito mais útil evitar que as pessoas passassem fome do que, de fato, puni-las pelo crime de roubar algum alimento. Rafael Ritolodeu continua fazendo críticas à nobreza. São muitos os nobres que vivem na mais completa ociosidade, graças ao trabalho de outras pessoas, isto é, de seus inquilinos, aos quais vão aos poucos despojando de todos os seus recursos, graças ao constante aumento dos aluguéis. E é esta a única ideia de economia, pois, de outro modo, sua excessiva prodigalidade muito em breve os arruinaria por completo. Ou seja, o Ritolodeu ele também critica a ociosidade da nobreza, em que ela vive com privilégios, vive cobrando impostos, mas não teria uma utilidade para o restante da sociedade, o restante da comunidade política. O Ritolodeu ele também vai criticar a prática da guerra. Para ele, a contratação de exércitos mercenários seria um risco à própria república. Por quê? Porque se alguém pagasse mais a esses exércitos, eles acabariam derrubando os próprios governos que os haviam contratado. Para o Ritolodeu, se uma guerra pode ser evitada, ela não tem qualquer valor para o interesse público, para o interesse da comunidade que, no caso, participa dessa guerra. O Ritolodeu ele ainda vai criticar os enclosures ingleses, né? Aqueles cercamentos dos campos que acabavam expulsando os camponeses das terras que eles aravam. Ele diz: os carneiros, essas plácidas criaturas que antes exigiam tão pouco alimento, mas que agora aparentemente desenvolveram um apetite tão feroz que se transformaram em devoradores de homens. Campos, casas, cidades, tudo lhes desce pelas gargantas. Naquelas partes do reino onde se produz a mais bela e a mais cara lã, os nobres e os fidalgos deixaram de contentar-se com os rendimentos que seus antepassados extraíam de suas propriedades. Não mais lhes basta levar uma vida de ócio e conforto que nada contribui para o bem da sociedade. Precisam agora fazer-lhe mal e para isso cercam toda a terra arável para convertê-la em pastagens. Ele afirma também que os camponeses, devido aos cercamentos,
estão sendo expulsos dos campos. Isso ocasiona, consequentemente, o aumento dos preços dos grãos, porque tem menos gente arando essas terras. O More, então, volta a falar que os conselhos do rei Clodeu seriam de grande utilidade aos governantes da Europa. Continuo achando que, se pudesseis superar a aversão pela corte, vossos conselhos seriam de enorme utilidade para o público. Imaginai, portanto, quão infinitamente distante está de nós essa felicidade, se os filósofos nem mesmo se dispõem a dar conselhos aos reis. E aí, o próprio rei Clodeu exemplifica porque ele não se enquadraria dentro de uma corte de um rei, ao usar o exemplo da França, dizendo que, na tentativa do rei francês de tentar tomar partes da Península Itálica, o rei Clodeu aconselharia ao rei francês deixar essas terras em paz. Neste momento, quando todas as forças poderosas estão sendo postas em movimento e todos esses dignos conselheiros rivalizam em seus planos de campanha, eis que ergue o pobre e pequeno Rafael e propõe uma reviravolta total dos planos de ação sugeridos até o momento. Aconselho o rei deixar a Itália em paz e ficar quieto no seu próprio país. Digo-lhe que a França já é grande demais para que um homem só possa governá-la. O rei Clodeu vai além e afirma que a ganância do monarca francês, nesse caso, acabaria deixando a própria comunidade francesa em risco. Conforme rei Clodeu, uma república é mais que o suficiente para que um governante possa dar conta. E segundo ele, o governante deve ter uma identificação com seus vassalos, identificação com seus governados. Por fim, lembraria ao rei francês, deveria, portanto, concentrar-se no reino que os seus antepassados lhe haviam legado, empenhando-se a fundo em transformá-lo numa terra próspera e bela. Deveria amar seus súditos e fazer-se amar por eles, viver entre eles e governá-los com bondade, abrindo mão de suas ideias de expansão territorial, por saber que a administração de um só reino já equivale a uma carga mais que suficiente de preocupações. E aí, com o avançar dos argumentos do rei Clodeu, ele chega à questão da pobreza. Conforme o rei Clodeu, a pobreza leva aos governados dos reis, das monarquias, às rebeliões, aos levantes, às sedições. Quanto à teoria de que a melhor maneira de assegurar a paz é manter o povo mergulhado em pobreza, eis aí algo que os fatos contradizem por inteiro. Os mendigos formam de longe o grupo mais propenso a trazer problemas para a comunidade. Pois quem estaria mais disposto a iniciar uma revolução do que um homem totalmente insatisfeito com as suas condições de vida? Quem teria o desejo mais forte de virar tudo de cabeça para baixo, na esperança de obter alguma vantagem pessoal, do que o homem que nada tem a perder? E aí, o rei Clodeu conclui que o rei, o governante que deixa os seus governados na pobreza, ele está inapto ao governo de uma comunidade política. O rei Clodeu, então, replica mais uma vez o More, dizendo que não há espaço para filosofia dentro das cortes. Não há também como dissimular na corte, conforme rei Clodeu, e que é difícil praticar o bem com companheiros nefastos. Ele vai criticar fortemente a ideia de propriedade privada e que o mínimo de leis asseguraria um máximo de eficiência. Ele vai afirmar que a distribuição de bens geraria um bem-estar na comunidade e que necessariamente o acúmulo de uns geraria a pobreza dos demais. E aí, já no final do livro primeiro, o rei Clodeu afirma que ele só saiu da utopia justamente para difundir os valores da ilha, onde o More já faria uma introdução ao livro segundo da obra. Por fim, o rei Clodeu afirma que os utopianos superariam os europeus na qualidade das suas instituições. E assim, o rei Clodeu ele começaria a descrição da Ilha de Utopia. É importante salientar que tanto o More, o Peter Gillis e o rei Clodeu foram personagens criados no livro primeiro pelo próprio More. E uma questão importante, uma questão interessante, inclusive recuperada de uma tradição retórica clássica, é a ideia de
misturar os acontecimentos históricos com os acontecimentos ficcionais, ou seja, os elementos fictícios com os elementos que de fato ocorreram. O More, de fato, viaja à região tanto de Flandres quanto da Antuérpia, mas o ambiente em que não só as críticas em relação à política europeia, mas, é óbvio, a própria descrição da utopia são elementos ficcionais da obra de More. E o More expõe as críticas aos modelos políticos e as características de administração pública existentes na Europa através das palavras, tanto do Peter Gillis e principalmente do próprio Hitler, onde, no livro segundo, ele apresenta o seu ideal de república perfeita. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.